Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e eu gosto muito de falar de literatura. Tenho o prazer de receber em nossos estúdios o escritor, o poeta, jornalista Manuel Souza Fonseca, membro da Academia de Letras e Jornalismo do Estado do Acre, membro fundador da Liga de Autores Lusófonos França e fundador da Casa Portugal, membro lusófono do Acre e um dos criadores da Casa de Portugal e da lusofonia. Manuel Fonseca está lançando o seu livro Percurso, uma edição bilíngue, francês e português, que conta um pouco dessa história da imigração. O livro fala dessa questão também dos haitianos no Acre. Mais uma vez, Manuel Fonseca demonstra-se que a vontade, a persistência e a dignidade são e devem ser a chave da vida de cada indivíduo. Está aqui, Chiado Editora. Durante o percurso, o escritor, de forma sutil, traz à tona certos pontos históricos, políticos, sociais e, de forma justa, põe o ponto no i. Manuel Fonseca, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Obrigado por me receber mais uma vez e é sempre com prazer que venho aqui, porque sei que se interessa pela literatura e eu penso que no campo cultural, mesmo fazendo muito, nunca fazemos suficientemente. Estou vendo aqui que teu livro trata dessa questão da imigração. Por que você se interessou por esse tema, Manuel? Eu interessei-me por este tema porque eu também sou imigrante. Eu emigrei para a França nos anos 70, recusando de participar nas guerras coloniais portuguesas, e então, sabendo do que se passa hoje no Acre com os haitianos, porque um imigrante é sempre um imigrante. Depois é com mais dificuldades ou menos dificuldades, depende do país de onde sai ou o país para onde vai, mas um imigrante é sempre um imigrante. E então eu quis tratar da imigração, dos problemas, e então fiz um percurso durante 40 anos, onde um indivíduo que sai de um país, o que foi necessário para chegar ao outro, a sua inserção social, as dificuldades no cotidiano, muitas das vezes a maneira como esse imigrante contornou, às vezes, uma espécie de assédio moral. Quer dizer que esse percurso trata, essencialmente o percurso de um português, mas pode ser o percurso de um brasileiro, pode ser um percurso de um espanhol, pode ser um percurso de qualquer imigrante. Porque nós hoje, por exemplo, quando falamos do Acre e dos haitianos que chegam à Brasileia, e eles ainda vão tendo um galpão para dormir, vão tendo arroz e feijão, mas os portugueses ou espanhóis ou italianos que chegavam à França não tinham nada. E eles estavam sós com eles mesmos. E então faziam apelo à solidariedade. Ou quando sabiam que já havia outro português, ou o espanhol que sabia que havia outro espanhol, eram eles mesmos que se entreajudavam entre eles, porque o governo francês precisava, por exemplo, de braços, e o governo espanhol e o governo português ou italiano precisavam de divisas. Mas nenhum dos governos fez o que devia ser feito de maneira a que esses imigrantes pudessem viver de maneira digna. Me permita ler um trecho do teu livro? Sim, sim. Chegamos à estação de Limoges e tínhamos pela frente quase 3 horas de espera, antes de tornar a correspondência para Clermont-Ferrand. Nós decidimos ir explorar a vila, por isso guardamos as nossas trouxas e fomos. A primeira coisa que procuramos foi um café, onde entramos para comer uma sandy, um sumo de fruta e um café. Achamos caro em proporção ao que estávamos habituados a pagar em Portugal e a qualidade não era a mesma. Já nos sentimos melhor, prontos para enfrentar os últimos quilômetros que nos separavam do nosso ponto de queda. Nós passeamos nesta vila provincial bonitinha, parecida com uma província igual àquela de onde vínhamos, mesmo com alguns detalhes sendo estes um pouco diferentes. Aqui fala da chegada desses portugueses na França e de suas dificuldades ali. Claro, porque muitas das vezes os países eram próximos, mas naquela altura eram muito longínquos culturalmente.
Hoje a gente vai de um país da Europa para o outro sem problema nenhum. Os trens cortam toda a Europa? Antigamente não, a gente parava de fronteira a fronteira, carimbava o passaporte, que fosse de trem, de avião ou de carro, tínhamos que automaticamente parar nas fronteiras, e então nós, a maioria, como fugíamos das guerras coloniais, passávamos nós chamamos passador, que é que pagávamos alguém que nos levava de um ponto do país até ao país onde a gente queria ir. É a figura talvez semelhante ao dos coiotes hoje. É isso, o coiote é a mesma coisa. É só que muitas das vezes nós pagávamos um preço tão alto que quando chegávamos no país de acolhimento, mesmo que a gente não gostasse ou que tivesse muitas dificuldades, tínhamos que aceitar porque já vínhamos com uma dívida. E essa dívida, nós tínhamos que pagar essa dívida. E por isso que muitas das vezes muitos portugueses com um saber fazer maior que os próprios franceses, mas tinham a barreira da língua, automaticamente chegando à França com uma dívida que pagaram para pagar os coiotes, então aí eles... É por isso que eu digo que as dificuldades de um imigrante, seja qual ele for, são sempre as mesmas. A história de percurso é uma história baseada num relato real ou é romanceada? Não, tem um relato real, é um relato real porque é o percurso de um indivíduo e efetivamente, e ao mesmo tempo que a pessoa segue o seu caminho, ela tem, quer dizer, certos reflexos de comparações com o que deixou em Portugal, com o que vai encontrando pelo caminho, tudo isso, e depois muitas das vezes certas coisas que foram ditas por certos historiadores ou escritas, e a pessoa percebe-se que finalmente não é essa a realidade, que a realidade é outra. E automaticamente durante esse percurso a pessoa tenta chegar o melhor possível ao destino, mas ao mesmo tempo durante esse percurso ela tem essas visões do que deixou, o que é que vai encontrar, ou então muitas das vezes nós contamos as histórias, às vezes mal contadas, e a pessoa quando enfrenta a realidade vê que não tem nada a ver com o que lhe foi contado. Hoje nós vemos na França alguns movimentos sociais da classe média francesa contra esta onda imigratória de africanos, de talvez pessoas de países árabes, enfim, existe hoje um sentimento refratário da população europeia, mas principalmente francesa. O livro fala dessa passagem de portugueses imigrantes pela França, mas o senhor vê hoje a Europa um pouco mais, digamos, xenófoba do que no passado? Eu penso que ela não é mais do que era, só que os problemas económicos fazem que os franceses se fechem mais, porque é como nós em nossa casa, quando temos muito distribuímos sem contar, quando temos menos contamos, e então quando não há nenhum vemos mesmo a quem demos. É verdade que os problemas de um imigrante português são mais fáceis que os problemas de um imigrante africano. Porquê? Porque automaticamente os portugueses têm o saber fazer. Hoje sabemos que os imigrantes portugueses hoje devem ter, em Paris e a periferia de Paris, devem ter quase 30% das pequenas e médias empresas. Porquê? Porque prosperaram e depois são pessoas que são pessoas honestas, são pessoas que trabalhadoras, são quadradas no seu funcionamento e automaticamente, mas é verdade que eles mesmos nos anos 70 tiveram esses problemas, porque tinham a barreira da língua. Perfeito. Como é que o seu livro, ele chega a tratar a questão da imigração haitiana? O senhor chega a comentar, ele lança luz sobre esse tema de alguma forma? Eu falo não verdadeiramente sobre a imigração haitiana, mas sobre a imigração na sua globalidade. E acaba lançando luz sobre esse problema. Claro, porque de alguma maneira análoga. Claro, porque sabemos que alguém que lê esses problemas de imigração de um português que foi para a França ou para a Alemanha ou para onde for, automaticamente sabe que essas pessoas têm os mesmos problemas. Hoje na Europa não temos esses problemas, como você dizia, porque a gente temos a livre circulação dos bens e das pessoas, não temos esse problema.
porque um português tem uma empresa em Portugal, pode ir trabalhar para a França, o francês para Portugal, etc. Bom, já que outras nacionalidades não têm essa possibilidade automaticamente, continuam a encontrar esses problemas. E a crise económica faz que esses problemas, quando a gente pensava que eles não aconteciam mais, eles estão acontecendo. E muitas das vezes, quando eu escrevo percurso, é alertar sobre coisas que nós pensávamos desaparecidas e que, infelizmente, elas fazem parte do nosso cotidiano, como o assédio moral. Sabemos que um estrangeiro, quando chega a um país, vão deixá-lo ir até um certo patamar, mas depois, que tenha capacidades ou não, ele não vai além desse patamar. E isso, menos hoje entre europeus, mas se for um africano para a França, ou se for um africano, embora nós em Portugal damos a possibilidade a um francês, a um italiano, a um espanhol de ser perfeito, de um município, em França não permitem isso. Não permitem. Permite que pode ser vereador, mas nunca pode ser perfeito. Enquanto que nós em Portugal aceitamos, os europeus. Manuel, o teu livro estará disponível para venda aqui no Acre? Ele está no Acre, vai ser lançado hoje no SESC, a Zona Bora, e está na Livraria Paim. Na Livraria Paim. E na França, ou seja, no Brasil, ele vai estar na rede das livrarias Cultura. O senhor também está criando a Casa de Portugal no Acre, a Casa de Portugal e da Lusofonia. Sim. Como é que está esse processo? Bem, esse processo está bem encaminhado, porque já temos a nossa diretoria, já está registado em cartório e já vamos organizar o nosso primeiro evento agora no dia 7 de junho, no Pão de Queijo. Olha só que bacana. Porquê a Casa da Lusofonia de Portugal? Porque eu não quis organizar alguma coisa somente em torno de Portugal ou em torno do Brasil. Eu quis organizar em torno dos países de língua portuguesa. E nós hoje somos muitos. Somos mais de 300 milhões no mundo. Eu penso que é a altura, não somente dos nossos responsáveis políticos, mas também de cada cidadão, de tomar consciência que a língua portuguesa pode ser um trunfo para nós todos. Porque o Brasil, sendo um país que cresce economicamente, socialmente e que cada vez tem uma vitrine maior sobre o mundo, o Brasil, devido à sua situação populacional, pode ser, como é que eu ia dizer, a alavanca justamente de um organismo... Protagonista. De um organismo de língua portuguesa para que possamos ser ouvidos no mundo e porque sabemos nós que tal como está o mundo, os Estados Unidos em decadência, a Europa numa crise terrível, a Rússia que não sabe o que é democracia. Automaticamente eu penso que o Brasil, em torno da lusofonia e no conjunto desse país, hoje há necessidade de reorganizar o mundo com afinidades linguísticas e culturais. Sensacional. Gente, é uma pena que o nosso tempo está esgotado. Eu tive o prazer de bater um papo com o escritor, com o poeta, com o jornalista Manuel Souza Fonseca, que acaba de lançar Percurso, em edição bilíngue, francês e português, à disposição também no Acre, na Livraria Paim. Manuel, obrigado pela tua vida. Eu que agradeço. Parabéns. Eu que agradeço e até outro dia, porque atualmente estou com outro livro também. Por favor. Que é... Amazônia, posso mostrar? Pode. Prescrição de um crime. Esse foi escrito, lancei-o há 2 anos com César Negreiros e atualmente estou a trabalhar sobre um livro que é Brasil, Sejas Mais Brasileiro. Olha só, aqui... História de Chico Mendes, a prescrição de um crime. Olha só, Amazônia, prescrição de um crime. E o próximo será, sobretudo, sobre o Brasil. O título já... Seja mais brasileiro. Brasil, sejas mais brasileiro. Obrigado, Manuel. Ok, obrigado eu. Até outro dia. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.